para que faça uso da palavra por 10 minutos. Senhor presidente, deputado Agostinho Moreira, senhores deputados e deputadas, eu vou falar sobre Copa do Mundo. E, obviamente, respeitando os que pensam diferente, os que divergem daquilo que eu entendi desde o primeiro momento, quando a FIFA escolheu o Brasil para sediar o evento. Eu não sei quem é que estava mais equivocado, ou quem foi mais irresponsável, deputado presidente Agostinho, se a FIFA ou o próprio país ter se inscrito para sediar a Copa do Mundo. A FIFA deveria escolher países para sediar a Copa, deputado Tomás Holanda. Aqueles países, deputado presidente, que tivessem se conduzido no equilíbrio social minimamente. Esse país da Copa, escolhido em 2007, e aí eu não sei quem foi mais responsável, se a FIFA ou se a direção brasileira, que se inscreveu pedindo para sediar a Copa, e que hoje o presidente Lula certamente se arrepende profundamente de ter lutado tanto para isto, porque a Copa é uma vitrine, um evento que o mundo todo toma conhecimento. E a Copa das Confederações mostrou que o povo brasileiro está insatisfeito com o status quo do país. Mas, deputado Júlio César, o Brasil da Copa, e que no momento em que foi anunciado, e que a FIFA veio ao Brasil, e que exigiu a demolição dos estádios, porque o europeu não viria para os estádios que nós frequentávamos, o europeu não se sentaria nas cadeiras que nós sentamos a vida toda. E a FIFA foi logo dizendo: quero novos estádios. O europeu não vai se sentar nos estádios, nas cadeiras que os brasileiros sentam. Portanto, deem um jeito. Esse Brasil da Copa, e eu peguei do site oficial, é o Brasil que em 2010 tinha 6,6% de brasileiros que nada ganhavam. Nada ganhavam. 8,1% ganhando até meio salário mínimo. 24% ganhando até um salário mínimo. 32% ganhando até 2 salários mínimos. 72% dos brasileiros, deputado Tomás, 72%, ganham até 2 salários mínimos. 2. É esse o país que a FIFA resolveu escolher para ser a sede da Copa. O país que mata 52 mil pessoas por ano. Esse Brasil que a FIFA escolheu para sediar a Copa, tem um número de 52 mil assassinatos no ano, deputado Júlio César Filho. Enquanto que em todo o Reino Unido se mata 500. Aqui são assassinados, no Brasil, 52 mil pessoas. Nas estradas, morrem mais de 50 mil. Mais de 50 mil. Esse país, que é a 6ª maior economia do mundo, é um dos países que ainda tem uma das maiores desigualdades do planeta. Então a FIFA, deveria, deputada Eliana Novaes, no momento de escolher o evento, e para estimular os países a sediarem o evento, deveria ter padrões de equilíbrio social, onde ele dissesse: só quem pode se inscrever para ser sede da FIFA, da Copa, são os países que atingissem tais e tais perfis. Nós somos a 6ª economia do mundo, 6ª, 7ª, disputamos com a Inglaterra esse 7º ou 6º lugar. Nós só somos mais pobres do que Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, França. E aí ficamos entre 6º e 7º lugar em fortuna, em riqueza, em PIB, com a Inglaterra.
Embora, deputado Júlio César, 72% desses brasileiros ganhem até 2 salários mínimos. O Conselho Federal de Medicina trouxe a público ontem que apenas 11% das obras do PAC para a saúde foram concluídas. Olhe bem. De 7 bilhões programados para a saúde brasileira, apenas 11% foram concluídas. Deputado Júlio César, de 7,4 bilhões produzidos artificialmente em papel para a saúde do povo brasileiro, apenas 624 milhões foram efetivamente gastos, investidos. Sabe quanto para a Copa? 30 bilhões de reais. Para as obras da Copa, que não tem deixado legado nenhum para o povo do Brasil. Qual é o legado da Copa até agora para o brasileiro? Estádios. Eu não vejo nenhum outro componente da Copa do Mundo que tenha melhorado a vida do povo brasileiro. Aliás, a Copa no Brasil tem servido apenas para descredenciar o Brasil e de ser motivo de piada. Este francês, Van Gogh, esse francês, não me lembro o nome dele, deputado Júlio César me socorra, Vacome, nome assim, ridicularizou o Brasil dizendo que as autoridades brasileiras deviam levar um chute no bumbum. O nome é o Jerome Valk. Valk. Já ontem vieram dizer que a situação é de risco. Já se gastou 30 bilhões de reais e apenas 3,5 bi da iniciativa privada. Quando a Copa foi prometida ao Brasil, nos disseram que nós iríamos ser um grande canteiro de obras e que seria a grande maioria de investimento privado. Mentira. Investimento público e saindo certamente das áreas prioritárias. Porque quando o Conselho Federal de Medicina diz que de 7,4 bilhões, apenas 624 milhões foram aplicados, certamente o dinheiro está em outro canto. Não foi para a saúde do povo brasileiro. Eu, naquela época, deputado Júlio César, fiz aqui uma jocosidade. Eu disse, olhe, seria muito bom se nós tivéssemos a FIFA da educação, para chegar aqui no Brasil e dizer aos senhores governantes que todas as escolas públicas brasileiras deveriam ser demolidas e construídas no padrão FIFA, como exigiram os estádios. Da mesma forma, seria muito bom se tivéssemos a FIFA da saúde, para que viesse no Brasil e dissesse aos senhores governantes, todos os hospitais devam ser demolidos, porque nós queremos agora o padrão FIFA, porque o povo tudo paga. Uma das mais importantes obras dos últimos tempos anunciadas ao povo do Brasil é a transposição do São Francisco. Sabe quanto esta obra grandiosa, e que será um dos itens de redenção do Nordeste, do que diz respeito à segurança hídrica, sabe por quanto essa obra foi planejada e calculada, orçada? 4,7 bi. Com os atrasos, ela vai para 8,2 bilhões. Está muito longe ainda dos 30 bilhões para a confecção dessas obras da Copa, que nada deixou até agora para o povo do Brasil. Ou seja, deputado Agostinho,
Os 30 bilhões, que para mim foram obra de sorvedor de dinheiro público, os 30 bilhões, se tivéssemos o deputado Elian Novaes equacionado melhor, esses 30 bilhões estariam distribuídos com as obras para a saúde do povo brasileiro, para a educação do povo brasileiro, e nós não estarmos sendo motivo de chacota Brasil afora, e mundo afora, onde hoje viramos um motivo de piada para os países, para os outros países. O Brasil apenas se desgastou com a história de querer sediar a Copa, quando não tratou, deputado Agostinho Moreira, de fazer o seu dever de casa, pensando em construção de obras para o povo brasileiro. Porque, deputado Elian Novaes, parece que a Copa, os governantes, prefeitos, governadores, a própria presidente da República, só pensou no turista. E no brasileiro, que é o grande pagador de tudo, nunca se pensou. Foram obras pensando apenas no turismo. Tanto é que o secretário de Segurança Pública, há poucos dias, disse sobre a violência. Se o estrangeiro ficar dentro da área de segurança preconizada pela secretaria, ele não vai ter problema. E nós, que não estamos dentro dessa área de segurança, porque não somos turistas? Ou seja, é o pensar apenas no aparecer, é o pensar apenas no turista, que não é aquele que constrói o Brasil. Obrigado, presidente. E o primeiro orador inscrito, o deputado Heitor Ferrer. Senhor presidente, deputado Agostinho Moreira, senhores deputados, deputadas, olha, são as diferenças que equilibram o mundo. O modo de pensar de cada um, às vezes, se constrói soluções de problemas. A minha visão sobre a Copa, obviamente, difere da do companheiro, amigo, deputado Lula Moraes. Mas nós respeitamos as opiniões, tanto do deputado Lula, a minha, como a minha opinião respeita a dele. Apenas aquilo que a gente diz é porque a gente acredita naquilo que diz. Ele e eu. O princípio de Lavoisier diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Na economia, deputado Agostinho, nada se cria, nada se perde. Tudo se transfere. O dinheiro é um só. O dinheiro é um só. Se você tem um orçamento da União, esse dinheiro, da forma como se busca dentro do caldeirão de recursos, você busca para tais e tais atividades. Mas o dinheiro é um só. Quando você busca para estádio, é para estádio. E o dinheiro diminui. Quando você busca para estradas, é para estradas. E o dinheiro diminui. Quando você busca para saúde, e o caldeirão, deputado Lula, o global, diminui. Ou seja, não tem como você carimbar recursos para alguma atividade que a conta comum não diminua os seus valores. E nessa diminuição, aí sim, cabem as prioridades de cada governo. Ou seja, o governante prioriza aquilo que ele acha que é importante para o seu governo. E ele, obviamente, dá aquelas políticas públicas que ele entende prioritárias. Ora, deputado Lula, quem é que não quer o VLT? Eu sou um vibrador do VLT. E esse VLT que o deputado Lula se referiu, que nós desejamos que ele se concretize o mais rapidamente possível, o VLT já deveria ter sido feito na cidade de Fortaleza, o metrô, há 30, 40, 50 anos. Nós hoje não estaríamos com
esse amontoado de carro na cidade, engarrafando o trânsito, estressando a todos nós. O número de carros que nós temos nas ruas é por conta de um serviço público de transporte de massa que não existe. Que existe precariamente, que é desconfortável. Então o cidadão, ele se obriga a comprar o carro, aquele que tem um pouco mais, e a moto, aquele que tem um pouco menos. Porque ele não tem como enfrentar o transporte coletivo. Ou seja, por que é que não se pensou nesse metrô há 30, 40 anos atrás? Foi preciso a FIFA chegar ao Brasil, e aí os governantes estabelecerem um plano de execução de obras para atender não ao povo brasileiro, não ao povo cearense, não ao povo de Fortaleza, mas ao turista da França, da Espanha, da Alemanha. Ou seja, se governa hoje pensando não em nós, mas se obrigaram a pensar em nós, deputado Lula, por conta da FIFA. Porque senão, aí Vossa Excelência tem razão, se não fosse a FIFA, talvez não estivessem idealizado nem o VLT, o que é um absurdo, né? O governante brasileiro e os governos de Estado só estão obrigados a fazer tal obra porque a FIFA exigiu a mobilidade urbana que eles têm lá, mas nós não temos carro, né? Mas, deputado Lula, do pronunciamento de Vossa Excelência, obviamente, eu não me contraponho a ele em toto não, na totalidade não. Vossa Excelência tem razão em alguns aspectos. O fato é que eu acho que o Brasil, desequilibrado socialmente, uma sociedade violenta, onde se mata 52 mil pessoas, né? O dinheiro era para equilibrar socialmente o brasileiro, a vida dos brasileiros. Infelizmente, olha, deputado Lula, o São Francisco, para ser transposto para o Nordeste, vai nos custar 8,2 bi. Olhe, é muito dinheiro e não é nada. Você imaginar que dos cofres públicos, 27 bilhões farão as obras de estrutura da Copa, 27 bi, quase 30. E a transposição de São Francisco vai nos custar, com todos os prejuízos de para-obra, de orçamento que não foi executado, de empreiteiras que enganam o governo, 8,2 bilhões. Com o resto, deputado Lula Moraes, nós poderíamos transpor o Tocantins, né, o Rio do Norte, né, para que tivesse maior segurança de recursos hídricos. Mas o que eu quero dizer é que para o Brasil, essa legião de problemas que nós temos, para essa legião de problemas que nós temos, a prioridade não era Copa do Mundo. A prioridade são as obras, mas que não deveriam estar atreladas especificamente à Copa, porque nós é que pagamos todos os tributos para que elas possam ser realizadas. Não tenho mais tempo. Obrigado.